Seguindo com o treinamento, no capítulo 4, nós vamos ver agora sobre os métodos de prevenção. Os equipamentos geradores de faíscas ou com temperatura de superfície capazes de provocar a ignição da atmosfera explosiva podem operar em áreas classificadas, desde que sejam utilizados métodos preventivos contra a explosão. Quais são esses métodos preventivos? Os principais são evitar produtos inflamáveis, trabalhar em concentrações menores que o LEL ou LII, né? É porque a sigla está em inglês. Pode-se também trabalhar em temperaturas abaixo da temperatura de flashpoint e desativar a mistura, ou seja, acrescentar nitrogênio líquido ou CO2. Alguns métodos de prevenção também incluem confinar a explosão, que se dá através do confinamento, né? Evitar a formação da atmosfera explosiva, isolar a atmosfera explosiva da fonte de ignição. Esses dois métodos se dá através da segregação, né? Definido como segregação, e remover a fonte de ignição, que é a prevenção pela limitação ou supressão das potências elétricas e térmicas manipuladas. O confinamento, o mais reconhecido que nós conseguimos sempre nos lembrar, é a prova de explosão, equipamentos à prova de explosão XD, né? Que é justamente aqueles equipamentos em que você mantém a explosão interna ao aparelho, né? Ao confinamento, para que essa explosão não se propague para o exterior da carcaça, do invólucro, né? Já a segregação, que são das outras proteções, é através da pressurização, né, que é a XP, o enchimento de pó, que é o XQ, a imersão em óleo, que é o XO, né, e o encapsulamento, que é o XM, né. Já a limitação, nós temos a segurança intrínseca, né, que é o XI, e a segurança aumentada, que é o XE. Também nós temos o não acendível, né, que é o XN. Sobre o confinamento, né, a prova de explosão XD, equipamentos com gap pequeno, que é gap, é um espaçamento, né, espaçamento pequeno, e o L grande o bastante para impedir a propagação de eventual explosão. Os equipamentos XD que nós vimos lá, aquele espaçozinho pequenininho que era justamente para diminuir a temperatura, né? A explosão é possível, pois o interior tem contato com a atmosfera explosiva, né? Porém, as paredes desses equipamentos, né, as paredes do invólucro, suportam as pressões provenientes da explosão interna, né, não permitindo que ela se expanda e vá para o seu exterior, causando assim uma explosão do ambiente que possa estar em atmosfera explosiva. Aqui nós temos um exemplo da parte interna de um equipamento, né, a prova de explosão XD, e aí nós temos a ignição, né, e aí a força da explosão interna vai se espalhar sobre toda a superfície do invólucro, né? Mas ainda assim, devido à robustez do invólucro, não será possível a transmissão dessa fonte de ignição para o seu exterior. E aí nós temos que ele possui justamente essas saídas aí, né? Que vão se dar justamente para diminuir a temperatura e a própria pressão interna da explosão. E aí, essas saídas é o que nós chamamos de gap, né? E aí, nós temos também o comprimento mínimo de junta, que é o quê? É a mínima distância entre a superfície interna e a externa de uma caixa de explosão, né? Essa distância tem por objetivo, né, o principal objetivo dela é criar um caminho longo bastante para resfriar os gases resultantes de uma explosão interna. Por exemplo, você tem aqui todo o espaço confinado, né? E aí você vai ter justamente um gapzinho aqui, uma saídazinha pequena, com comprimento mínimo, para que quando houver a explosão interna da mistura explosiva dentro desse equipamento, quando essa explosão
se percorrer por dentro desse gap, né, por dentro desse espaço, desse buraco, ele vai resfriar os gases, diminuindo assim a temperatura, fazendo com que mitigue o impacto dessa explosão interna e não venha a causar algo no seu exterior. E aí as conexões dos cabos das caixas à prova de explosão, nós temos sem o dreno, né? E com o dreno, conforme nós vemos na imagem. Aí nós temos alguns exemplos de alguns equipamentos à prova de explosão, né? XD. Nós vemos que tem uma botoeira, tem ali uma caixa de fusíveis, tem uma chave seccionadora, né? Uma chave comutadora também. Nós temos também uma sirene, entre outros. Temos também um amperímetro ali na imagem. Entre outros, todos esses equipamentos podem ser suportados justamente a operação deles. Apesar de serem todos dispositivos e equipamentos elétricos, eles podem estar em atmosfera explosiva. Por quê? Porque, como a gente tinha falado, eles por ser XD, no seu interior eles podem até causar uma pequena explosão, mas ele vai estar confinado dentro desse invólucro robusto. O outro método que nós temos é a segregação. Segregar significa o quê? Separar, né? E aí, o XQ se dá através do enchimento de pó, né? O pó pode ser areia, né? Eventa que uma centelha ou uma alta temperatura de superfície produz ignição da atmosfera explosiva, né? Esse método é muito utilizado em equipamentos de baixa potência e sem partes móveis, né? Por exemplo, é utilizado em caixas de cabos, no piso, entre outros. Aqui nós temos um exemplo, temos um corte de uma seção transversal de uma caixa, né, em que está passando o cabeamento por dentro dele. Pode ser uma caixa, até mesmo um eletrocalho, né? E nós vemos que ali nós temos os condutores, né, todos de cobre, circulando, né, externamente esses condutores. Nós temos a isolação, pode ser XLPE, PVC comum, entre outros. E aí, separando um condutor do outro, né, nós temos justamente a areia que está preenchendo toda essa parte, segregando assim, de certa forma, tanto o cabeamento como o invólucro, né? Então toda essa parte preenchida faz justamente aquela ação que nós falamos anteriormente. Nós temos também a segregação por imersão em óleo, né, pelos aparelhos XO, como nós lembramos do capítulo 3. E tem a mesma finalidade da areia, né? Porém, o óleo pode ser usado em equipamentos com partes móveis e é mais eficiente, né? Por quê? Porque não tem espaços entre os grãos, né? Sendo usado em equipamentos de alta potência, onde o centelhamento ocorre em condições normais de operação. Lembrando, a segregação por areia, para equipamentos de baixa potência, né? Reatores de lâmpadas fluorescentes é um exemplo, por exemplo, é um bom exemplo de um equipamento imersão em areia, né? O imersão a óleo se dá para alta potência, né? Antigamente existia os transformadores do tipo PVO e GVO, né? Os transformadores não, desculpe, os disjuntores tipo PVO e GVO, que é pequeno volume de óleo e grande volume de óleo. Eles eram feitos justamente para quando abrissem os contatos do disjuntor, os contatos de arco, principalmente do disjuntor, porque existem os contatos de arco, os contatos principais, né? Quando abrisse os contatos de arco, ao ocorrer um arco, o arco fica confinado dentro do óleo, né? Só que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia em si, principalmente na área de sistemas elétricos de potência, esses disjuntores, muito utilizados em média e em alta tensão, vêm sido substituídos por disjuntores a vácuo, ar comprimido ou SF6, né, o gás SF6. E aí os transformadores de alta potência, os transformadores de força ou de potência, eles são muito utilizados ainda com óleo devido também às propriedades térmicas do óleo, né, que faz com que o óleo, os enrolamentos do transformador, as bobinas do transformador, em sua operação normal, venham a ser resfriadas pela ação do óleo, né?
Aqui nós temos uma figura com um exemplo de segregação, né? Em que nós temos o óleo em si, representado por essa camada cinza, né? E observe que a explosão ocorre justamente, né? A ignição ocorre no interior, dentro do óleo, né? Nós temos também o encapsulamento, né? Como é o encapsulamento? Encapsular lembra cápsula, né? Cápsula é justamente algo fechado, algo geralmente por plástico, algo do tipo. Nesse caso, o encapsulamento se dá por uma resina isolante, né? É usada com a mesma intenção da areia, porém ela é muito mais eficiente até do que a areia, né? Ela é muito utilizada em placas de circuito impresso, pois impede que eventual movimento de peça metálica possa conectar eletricamente dos pontos da placa que esteja protegida. Alguns multímetros, inclusive, você pode ver que nos processadores internos, né, possuem uma camada de resina, incluindo alguns celulares. Se você chegar a ter curiosidade, abrir, por exemplo, algum celular, alguns deles possuem uma camada de resina sobre eles, né? Aqui nós temos um exemplo de encapsulamento, né? Nós temos uma placa de circuito impresso com um capacitor e com uns resistores, por exemplo, né? E aí foi adicionado uma camada de resina sobre todos esses componentes eletrônicos, evitando assim que o próprio circular da corrente elétrica, como por esses resistores, por exemplo, ou até pelo próprio capacitor, venha a ser uma fonte de ignição. E aí nós temos também a pressurização, né? Segregação por pressurização dos equipamentos XP. Nesse caso aí, o equipamento é fechado e pressurizado com ar ou gás inerte, né? Que impede a entrada da atmosfera explosiva, né? A pressão interna é maior do que a externa, né? Ela é, como o próprio nome diz, ela é pressurizada, possui uma pressão diferenciada do que a pressão ambiente, né? E essa pressão deve ser sempre monitorada, né? Para evitar que uma falha de pressurização possa permitir a entrada da mistura explosiva ou causar uma ignição. Aqui nós temos um exemplo de atmosfera explosiva, né, com um equipamento pressurizado XP. Nós vemos que o equipamento está seu invólucro e ele está pressurizado internamente com uma pressão P1 e a atmosfera explosiva está com a pressão P2. Vamos supor que a pressão P2 é a pressão atmosférica normal que nós temos aqui no nosso ambiente, né? E aí a pressão de P1 é muito maior do que a pressão de P2, fazendo assim com que, por exemplo, em caso de uma própria falha no invólucro, a própria pressão interna faz expelir a atmosfera, a mistura explosiva que está no seu exterior. E aí perceba que ela também tem ela está justamente dentro do invólucro, né? Esse invólucro, ela também é bem robusta como o XD. E aí a pressurização XP é muito utilizada em painéis elétricos, centro de controle de motores ou CCM, né? Em salas cirúrgicas também, em salas de analisadores de gás, e nesses casos aí eles ficam em diluição contínua, né? O XP ele pode ser utilizado a pressurização com saída permanente ou diluição contínua. E qual a diferença, né? O que mantém a parte interna, que é sujeita a faíscas, né, sem o contato com a atmosfera explosiva e reduz a possibilidade de falhas por simples vazamento. Aqui nós temos a atmosfera explosiva, né, um outro exemplo, em que o P1 é maior do que o P2 e a pressão externa P2 é menor do que a P1, né? E aí o ar da própria pressão interna, tipo esse dispositivo ele está recebendo uma pressurização com ar, né? Está recebendo ar através desse canal aí, essa tubulação, e faz essa pressão interna do equipamento ser muito maior do que a pressão externa. Então isso evita, como a pressão dela é muito maior do que a pressão externa da atmosfera explosiva, faz com que a mistura explosiva seja expelida, né? Seja repelida para fora, sendo impedida de entrar dentro do equipamento. E isso torna mais seguro. E aí nós vemos também o invólucro dela também de certa forma robusta, não apenas para suportar a pressão interna, mas também para evitar a entrada também da mistura explosiva.
E aí nós temos também a segurança intrínseca, né, que são os equipamentos XI, que funcionam através da limitação ou da supressão. Os equipamentos, nesse caso, não produzem, ainda mesmo que em falha, centelhamentos nem temperaturas de superfície suficientes para produzir a ignição da atmosfera explosiva. As energias envolvidas estão muito abaixo da MIE, né? E o equipamento XI, os equipamentos do tipo XI podem operar em atmosferas explosivas da zona zero, normalmente, né? E aí também temos os equipamentos de segurança aumentada, né, que é o XE, que é uma técnica de construção onde o equipamento não produz centelhamento, suas temperaturas de operação, ainda que sejam altas, estão muito abaixo das temperaturas de ignição da atmosfera explosiva, né? Mesmo nas condições previstas de sobrecargas. No projeto são utilizados fatores de segurança altos, de modo que esses equipamentos possam operar em zonas do tipo 1 e 2, né? Ou seja, zonas em que ocasionalmente tenham alguns períodos de mistura explosiva ou que a chance de ocorrer uma mistura explosiva pode até ser pequena, mas ela pode acontecer durante um certo tempo do ano. E ela também pode ser usada em conjunto com XD, né? Como, por exemplo, nós temos motores de indução, painéis elétricos e botoeiras. E nós temos também, através do método de prevenção de limitação e supressão, os não acendíveis, né, que é o XN. Essa técnica de construção, o equipamento não produz centelhamentos e suas temperaturas de operação são baixas, não podendo produzir em condições normais a explosão. Assim como os de segurança intrínseca, no entanto, não apresentam cuidados especiais para condições de defeito ou falha.